E aí, povo, tudo bem? A gente vai começar hoje o Mais Cast, que é o podcast da AP. E a gente hoje tem uma primeira convidada. A gente vai passar aí alguns episódios para vocês falando sobre comunicação, eventos, bem-estar, tudo isso que vocês gostam de ouvir, algumas fofocas também, quem é que não gosta. E como a nossa primeira convidada, eu trouxe a doutora Cristiane Rabelo, que ela é especialista em harmonização orofacial e é ela que cuida aqui dessa pele querida. Então, assim... E aí, Cris, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. É uma honra ser a primeira convidada, né? E aí, vamos conversar hoje sobre um assunto que eu adoro, né? Beleza, tem tudo a ver com a gente mulher, tem tudo a ver com o meu trabalho, tem tudo a ver com o que todo mundo deseja. Tá? Muito obrigada. Então, vamos começar, né? Assim, essa semana, inclusive, eu vi uma imagem da Elo Pinheiro com 81 anos. Ela humilhou a gente simplesmente com aquela beleza linda de 81 anos inteiraça. E isso traz na gente, para quem vê, assim... Falei, nossa, ela com 81 anos tá assim, eu estou com 45. E como é que a gente faz para manter essa beleza natural? Porque ela está muito bonita, ela não está exagerada, ela está, assim, natural, né? E como é que é também, como é que as mulheres chegam para você para falar disso? O que é que elas pedem? Explica aí um pouquinho para a gente. Pronto, é assim, é bacana isso, né? Eu acredito que cada profissional, querendo ou não, ele vai meio que construindo ali o perfil dos pacientes que fazem com que procurem por ele, né? Então, os meus pacientes, eles acabam me procurando muito por essa busca da naturalidade. E a naturalidade não tem a ver com fazer poucos procedimentos. Tem a ver com fazer os procedimentos corretos, né? A gente sabe que as pessoas hoje em dia, elas buscam muito pelo reconhecimento e a autoestima, ela tá muito ligada a isso. E as pessoas, elas não querem nada menos do que serem reconhecidas, né? E a gente vê isso a todo momento, né? Procurar comprar uma roupa nova, um carro novo, se vestir bem, estar maquiada, tudo isso é uma busca por um reconhecimento, né? Esse reconhecimento, ele tá altamente linkado com essa percepção que a gente tem de uma elevação da nossa autoestima, né? Então, assim, o exemplo da Elo Pinheiro que você deu, existem muitas mulheres que chegam nessa idade de uma forma muito bem, né? Bonita, respeitando os sinais do envelhecimento, porque não tem como a gente lutar contra isso, ele existe. Eu falo muito para os meus pacientes que é assim, dar as mãos para o envelhecimento. Já que eu não posso ir contra você, vem cá, me dá a mão e vem ser meu amigo. E o que é que eu posso fazer no decorrer do tempo, né, para chegar lá na frente melhor? Porque existe uma coisa de fato, assim, a gente acha que as pessoas buscam os procedimentos para quererem se sentir mais jovens. E, na verdade, não é. Elas querem se sentir melhores. Então, quando o paciente busca, assim, no consultório, uma das coisas que eu sempre procuro, as minhas primeiras consultas, elas são as mais longas. Eu gosto muito de conversar, entender que momento que aquele paciente está, né? Eu brinco até com o meu cabeleireiro, que é um grande amigo, eu falo assim, se o teu cliente vem aqui, ele pinta o cabelo com uma cor que ele não quer, né? Ele corta, ele se arrepende, no dia seguinte ele vem e consegue mudar a cor, ou então ele deixa o cabelo crescer, né? Mas o meu paciente da harmonização, se no dia seguinte ele se arrepender, é um processo mais chato para poder remover aquilo, para poder voltar atrás. Então, tem alguns pacientes que não estão no momento certo de fazer procedimento. E isso a gente reconhece no momento da escuta, né? O que aquele paciente entende sobre beleza, aonde que ele quer chegar. Às vezes a mulherada está ali passando por um processo emocional meio, né? Não só a mulherada, né? Todo mundo. Não bacana na vida emotiva, e aí busca um procedimento como se fosse a salvação, e às vezes não é, né? Verdade. Às vezes, sim, ajuda bastante, né? Como nos dias que a gente não está muito bem, basta vestir uma roupa nova, ou a melhor roupa que a gente sabe que vai cair muito bem na gente, só o fato de fazer aquilo, a gente já se sente melhor. Um procedimento também ajuda, porém, em alguns casos, não é o indicado.
né? Então, esse reconhecimento de saber qual é a percepção que a pessoa tá tendo de si, né? Porque existe uma coisa muito bacana, que é a idade percebida e a idade real. Nem sempre a gente se olha no espelho e a idade que a gente percebe é a idade que a gente realmente tem. Verdade. Então, o quão distante está isso, né? Às vezes a gente tem uma idade mais elevada e se sente mais jovem. Da mesma forma que o oposto também acontece, né? Então, o quão distante está isso traz uma sensação muito boa ou um sentimento de insatisfação muito grande, né? E a gente sabe o quanto hoje essa baixa autoestima, ela traz para as pessoas um comprometimento tão grande na vida, que tem estudos hoje em dia desenvolvidos com isso, que afetam a qualidade de vida das pessoas, né? Essa percepção de tristeza, a ponto de contribuir até para decisões de vida, né? O quão a pessoa se sente bem psicologicamente, o quão a pessoa se sente bem para estar num meio social, conseguir falar bem, conseguir se colocar. Então, assim, eu acho muito importante hoje ter esse cuidado e esse olhar da beleza não simplesmente como algo fútil, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter, mas sim tentar integrar com a pessoa e essa importância desse cuidado com a beleza, não simplesmente por si só de estar fazendo procedimento. Verdade, assim, é quase um trabalho de psicólogo, né? De entender, e é raríssimo o caso de profissionais que têm essa percepção de que a pessoa realmente não está pronta, né? Porque, assim, o que acontece é que eu tô deprimida, eu termino o namoro. Eu tinha uma amiga que terminou, ela fez 15 tatuagens. Eu falei, pelo amor de Deus. Como é que tira, né? Eu falei pro tatuador, pera, deixa ela ficar bem, não faz mais nenhuma tatuagem, por favor. É verdade. É uma grande realidade. Né? Então, assim, e outra porque vai fazendo, e a pessoa, daqui a pouco ela não se reconhece mais, né? Então, assim, nos eventos eu vejo muito, a gente chama muitas influencers, e elas estão parecidas, estão todas iguais, e muitas estão parecendo o Coringa, que é aquele sorriso todo igual. E eu não sei, assim, eu não consigo entender. Assim, eu, que não gosto muito de coisa muito exagerada, né? Eu não conseguiria ficar feliz com isso, né? De ver uma imagem que não é minha. Né? De não me reconhecer. Eu acho que até quem faz bariátrica passa um pouco por isso, né? Porque emagrece muito rápido. E perde a identidade, por isso que tem que ser feito um acompanhamento psicológico, né? Exatamente. Existe isso mesmo, né? Porque, assim, eu conheço pessoas que fizeram bariátricas, né? E o pensamento... eu tenho uma proximidade com uma pessoa que fez, e ela conversa muito reto, assim, ela fala, a mente continua sendo uma mente de uma pessoa que come muito. Então, por mais que você faça essa redução, o seu cérebro ele funciona de um jeito diferente. Então, a pessoa continua funcionando de um jeito que tanto é que depois grande parte dessas pessoas elas voltam àquele peso de antes, né? Porque precisa realmente desse acompanhamento psicológico antes e depois. Então, essas primeiras consultas, esse primeiro contato com os pacientes, ele não é só demorado, como assim, demanda até uma energia mesmo, né? De você saber, né, se o paciente está falando a verdade, porque assim, eu sou dentista, né, especialista em harmonização orofacial, mas antes de eu ter a especialidade de harmonização orofacial, a minha especialidade era de prótese, de estética, eu fazia reabilitações, e eu brinco muito que, tipo assim, os pacientes do dente, da odontodente, eles fazem de tudo para dizer o que tem e o que não tem de problema de saúde, porque ele quer que o dentista diga que você não está pronto para fazer esse procedimento. Ele quer fugir dali, ele quer tirar aquela responsabilidade dele. E o paciente da estética, ele esconde tudo, porque ele quer fazer. Ele é um paciente ansioso para fazer os procedimentos. Então, a gente ali que está do outro lado tem que procurar tudo, o que tem, o que não tem, principalmente condições de saúde também. Eu sei que nas redes sociais a gente escuta muita coisa acontecendo, pacientes assim, que infelizmente chegam a óbito, né? Então, é uma contradição muito grande, tanto dos profissionais, alguns profissionais, né, que querem realizar procedimentos a todo custo, também quanto os pacientes que querem realizar procedimentos a todo custo. E aí, uma hora da vida, essas duas pessoas se encontram.
E quando elas se encontram, a gente tem que contar com a sorte para que não tenha nenhum fator ruim que, se aquele paciente tiver um problema, possa vir a acontecer alguma coisa, né? Então, a gente tem ali na consulta, eu tento buscar, assim, o que esse paciente está me escondendo, né? Procuro toda a condição de saúde, a condição psicológica, né? Porque hoje a rede social, ela tá num grau tão maluco. Se você pensar, eu tô aqui com meus 42 também, né? Há um tempo atrás, na época da minha adolescência, eu não tinha esse padrão de comparação tão próximo. Hoje esse padrão de comparação está a um clique. Antes, como é que a gente se comparava com as pessoas que a gente conhecia, né? Ou a gente se comparava com as pessoas que a gente tinha ali ao nosso redor, no ambiente de trabalho somente, familiares, quando tinha algum evento, alguma festa que a gente se encontrava com aquele pessoal, então dependia muito disso. A gente não tinha todo mundo, a imagem de todo mundo a um clique, né? Alguns personagens, alguns atores, só quando aparecia a televisão, eles na televisão. Hoje não, hoje a gente está aqui, ó, direto, olhando todo mundo a todo tempo, e um espelho exatamente. aqui, você tendo essa comparação e você se comparando. Então é muito doido, porque essa ansiedade, né? Esse desejo por, mas fulano tá assim, e sem contar que as pessoas esquecem que a rede social, ela tá lá, e as pessoas só colocam aquilo que elas querem que seja visto. Sempre. Então é tudo manipulado, né? Ninguém vai colocar a sua imagem no seu pior dia, né? E hoje, inclusive, tem até uma proposta bacana do Facebook, da Meta, que eles vão tirar a questão dos filtros, né? Acho que em 2025, ano que vem, já vai ser proibido aqueles filtros que as pessoas criam, né, para fazer essa distorção de imagem. Só vai poder usar os filtros originais lá deles, né, da rede social e tal, porque a gente sabe que tem muitos países, como o Japão, assim, que tem alta taxa de suicídio, né? Justamente por essa ansiedade das pessoas, principalmente dos mais jovens, por esse apelo, por essa busca maluca, né? Por um padrão de beleza inexistente, irreal. Né? Ontem eu vi, acho que era uma TikToker bem famosa, assim, e ela mostrou o rosto dela cheio de espinha. E eu sempre achei ela linda. Aí quando você vê a pessoa normal, sem maquiagem, eu falo, ai, gente, eu também sou linda. Porque a gente realmente é pego por imagens que não são a verdade. Tanto que quando você encontra mesmo um artista na rua, você olha, ai, gente, não é isso tudo. Porque... E você deve saber muito disso, porque você encontra e você sabe mais ainda de outras situações. Porque, assim, quando você faz os seus eventos, e me corrija se eu estiver errado, você tá ali no backstage também, né? Você tá vendo por detrás. Você vê aquela pessoa maquiada, arrumada, produzida no seu melhor, mas também você vê aquela pessoa no seu emocional, fora daquilo como ela se mostra, Sim. né? Então, as pessoas, às vezes, elas não querem copiar só a imagem, elas também estão querendo copiar comportamento. E lá na rede social, a gente se coloca em imagem e em comportamento do jeito que a gente quer, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito, muito cuidado mesmo, né? Ainda bem, como eu falei no início, a gente acaba atraindo, né, um padrão de paciente muito específico com aquilo. Eu mesmo sou uma pessoa que eu tendo... no meu dia a dia, a usar pouca maquiagem, né? Às vezes você vai lá, até Cris, põe um batom e tal. E desde há um tempo atrás, eu já evito colocar filtro, né? Porque eu quero que as pessoas cheguem no consultório e reconheçam aquela pessoa que ela se identificou na tela. Sim. Porque se eu causo esse distanciamento, né? Quando ela chega lá e fala assim, poxa... A voz não é essa, o comportamento não é esse, a postura não é essa. Como que eu vou ter essa afinidade? Ele me procurou por uma afinidade. Então, essa afinidade ela tem que ser vista e percebida no momento da consulta. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Às vezes eu coloco muito lá na rede social que eu falo assim, eu participo de sonhos. Então, eu tenho um perfil de paciente onde aquele investimento financeiro não vai fazer tanta diferença. Mas eu tenho pacientes que aquele investimento financeiro vai fazer uma diferença. Então, é muito importante para mim entender que aquele paciente fez aquela reserva, fez aquele esforço, está fazendo aquele esforço e é um sonho para ele fazer aquela... Eu não gosto da mudança nem da transformação.
né? Mas aquele cuidado, né? Ao mesmo tempo que eu também tenho que entender a importância, né, que aquele paciente está dando para o cuidado com a beleza. Né? Porque a partir do momento que eu devolvo para o paciente questões importantes para ele relacionadas à beleza, eu também estou cuidando da saúde, né? Da saúde dele. Porque, como a gente falou no início, o processo de envelhecimento é um processo que ninguém pode ir contra ele, né? E o processo de envelhecimento, ele traz modificações no corpo e no rosto que trazem um impacto psicológico. Eu estava até conversando esse final de semana agora, assim, eu falei assim, preciso levar esse assunto para minha psicóloga, porque assim, como que eu vou lidar com o envelhecimento, me olhar no espelho e ver que as coisas estão mudando e tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Ontem mesmo eu fiz um procedimento, eu fiz um Sculptra, que é um bioestimulador de colágeno, eu coloquei mais um pouquinho de ácido hialurônico para dar um malarzinho, uma maçãzinha do rosto que a gente gosta de marcar na maquiagem, mas assim, para tentar equilibrar essa briga com o envelhecimento, né? Porque quando o envelhecimento acontece, e na face, porque tipo assim, com uma roupa, no corpo a gente ainda dá uma escondida, a gente ainda põe uma cor que valoriza, uma roupa que valoriza, mas no rosto tem certos momentos que quanto mais maquiagem a gente coloca, mais a gente mostra que o rosto está pesado, que a pele está craquelada, né? Qual mulher que não vai colocar a sombra que no final do dia a maquiagem está lá toda craquelada, né? Então, existe essa mudança que no rosto, ela traz com ela esse impacto no psicológico forte, né? Tem pessoas, tem estudos que relatam até que as pessoas se sentem meio que invisíveis no meio social quando elas não se sentem bem, né? Alguns estudos, eles veem pacientes que fizeram procedimentos como botox, como preenchimento, e essas pessoas, elas relatam que elas se sentiram tão melhores em confianças e insegurança sobre si mesmo, que elas melhoraram questão de emprego, questão do convívio com a família, né? Questão do convívio com os amigos. Então, esse olhar para isso, né? É um olhar muito importante que eu procuro ter isso no meu consultório e também procuro levar para os alunos, né? Que eu também faço parte de uma equipe do Instituto Marcelo Januzzi, né? Um instituto de São Paulo. A gente cuida de uma formação de especialistas, né? Profissionais que terminaram a sua formação e querem ser especialistas em harmonização. E também algumas turmas de residência, que são as pessoas que querem ter um contato ali breve com a harmonização para saber se querem realmente seguir aquilo dali. Então, eu levo esse olhar também para os alunos, né? Para que eles não vejam isso somente como um comércio, né? Marketing, a beleza, a indústria da beleza é uma indústria riquíssima, a gente não sabe para onde correr, né? É cheio de equipamento, cheio de produto, o que eu vou fazer, que produto que eu vou passar no rosto, mas esse olhar de que na minha frente, além de ser um paciente, é um ser humano, né? A gente vai já mostrar alguns casos aqui de pacientes que fizeram procedimento, você vai estar também. Olha aí. E aí a gente vai contar que não são pessoas, são vidas, né? São vidas. Então, cada vida ali, ela está procurando fazer aquele procedimento por alguma razão. Aquele procedimento não é um preenchimento labial, né? É um impacto que aquilo tem na vida daquela pessoa. Isso é interessante de ver, né? Porque, assim, a autoestima, ela tá ligada com tudo, não tem como, né? Eu mesma já tive depressão, assim, e eu tava no auge, assim, eu tava nova, e imagina quem tem a depressão e não tem nenhum recurso, não consegue ir para uma academia, não consegue fazer outras coisas, né? É verdade. Então, e ver o tempo passar. A gente tem o caso da Paola Oliveira, que foi super massacrada na rede social. Chamaram ela de tudo. A mulher linda, maravilhosa, perfeita. Se as pessoas falam isso da Paola, imagina. E isso faz com que a gente se sinta mal também. Porque ataca uma mulher, acho que ataca todas. É verdade. Assim, e o engraçado é que as pessoas, elas querem muito essa exposição na rede social, mas nem todas estão preparadas, né? A Paola,
é uma mulher que, com certeza, né, ela mostrou alguns relatos do quanto aquilo, em alguns momentos, feriu ela, né? Mas, e olha que é uma mulher com uma autoestima bem boa, né? Tem um relacionamento bem posicionada. E ela mesmo assim, aparentemente preparada para receber críticas, sofreu, né? E é uma mulher que se cuida desde sempre, ela precisa disso, o trabalho dela é da beleza, né? Imagina só quantas mulheres não estão nos seus lares, que passaram a vida toda. Eu falo mulher porque, assim, porque eu acho que durante esse caminho, eu acho que são as pessoas que mais abdicam desse autocuidado, para cuidar dos filhos, para cuidar da família. E daí, de repente, eu tenho uma amiga minha que hoje... Rebeca, se estiver vendo para você, tá morando no Canadá e ela vai vir agora no final do ano e falou assim, Cris, a bebê dela vai, né, já vai completar 1 ano, se não me engano, né, Rebeca? Vai completar em alguns meses, tá? Vai completar 1 ano. Ela falou assim, Cris, saí agora, né, da gravidez, passei por toda essa loucura, moro aqui sozinha, né, com o esposo dela, mas lá fora não tem esse negócio de babá, de tudo isso que a gente tem, né, aqui no Brasil é diferente realmente. E agora eu tô podendo cuidar de mim. E eu tô me olhando no espelho e, tipo assim, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Então, é o momento... As mulheres, elas passam, assim, muito tempo ocupada cuidando de uma família, cuidando de tudo, e elas não se olham no espelho, porque elas não têm tempo. E tem um determinado momento que elas respiram e se olham no espelho, e tem a questão da idade real que a gente falou e da idade percebida. Elas não se reconhecem mais. Elas estão lá cheias de vida, porque agora elas estão no momento para poder curtir, para poder aproveitar, só que os sinais estão lá gritando e aí bagunça tudo. É um momento assim que, e aí onde você falou, muitas podem e muitas não podem. E eu tenho total convicção disso, né? Que é uma realidade que não é para todo mundo, né? Tanto é que teve um comentário, tá? De vez em quando aparece esses, né? Nos comentários do Instagram. Diz, é muito bonito esse lábio, mas parece que você faz isso como se todo mundo pudesse fazer. Eu sei que não, né? Eu sei que não. Mas dentro dos que podem, é importante a gente também ter esse direcionamento da importância de, assim, não é porque você pode que você deve. Ou que você deva fazer de qualquer jeito, né? Verdade. Só aprendizados aqui hoje, Cristiane. Me conta um pouco, você estava falando que você também dá aula, né? Me conta um pouco como é que é esse seu lado, professora, daí. Pois é, eu tenho um anjo na minha vida, né? Que ele foi meu... Eu não gosto de falar isso, que ele foi meu professor na Unifor, o Amintas. E eu cheguei a trabalhar na clínica dele lá atrás, Ixi, meu Deus, vou falar de anos aqui não, né? Há uns anos atrás, acho que 2016, eu comecei a trabalhar na clínica que hoje eu trabalho, que hoje eu tenho meu consultório. E dentro lá da minha especialidade que eu tinha, que era de prótese, de estética... ele chegou para mim lá atrás e falou assim, Cris, está acontecendo um movimento dentro da odontologia que os dentistas começaram a poder fazer procedimentos estéticos, né? Como o botox, como o preenchimento. E ele falou assim, eu não me vejo fazendo isso, mas eu te vejo fazendo isso. O que é que você acha? Lá naquela época não tinha nem especialização, não tinha curso, a gente tinha que procurar. E aí eu vi que tinha um curso de 6 meses, 6, 8 meses em São Paulo, e eu fiquei viajando todo mês para São Paulo para entender melhor como era isso. E aí eu lembro que no último mês do curso, eu embarcando de São Paulo para Fortaleza, a gente recebeu meio que uma proibição, né, judicial, essa briga boba de categorias, que eu acho que isso é bobagem. Na verdade, eu acredito que todo mundo tem a acrescentar um na área do outro, né? É sempre bom. Eu tenho um médico do meu lado, eu tenho um cirurgião, um dermatologista, um biomédico, um fisioterapeuta. Na verdade, eu penso dessa forma, que, né, da mesma forma que eu acredito que eu possa agregar para eles, eles têm muito a me agregar. Mas, enfim, nós somos impedidos, né? Exatamente no último módulo do curso onde eu estava, poxa, terminei, vou poder começar a fazer. E eu pensei assim, poxa, não é meu. Tudo que eu pude fazer em relação a isso, eu fiz. E aí, voltei para a minha área da odontologia, né? E depois de um tempo,
acabou que conseguimos, né? O MEC realmente aprovou. Depois que o MEC aprova, não tem mais para negócio de proibição. E aí, quando aconteceu isso, eu falei assim, pronto, agora sim. Né? E aí eu decidi, né? Eu conheci um professor há um tempo atrás, onde eu nem pensava em fazer harmonização. Ele estava dando uma palestra. E aí ele muito bravo na palestra, muito incisivo, falando assim, que realmente tinha que ter cuidado com os profissionais, se os profissionais não fizessem direito, tinha que brigar, porque as pessoas não gostavam de estudar. Eu falei assim, no dia que eu for fazer algum curso de harmonização, eu vou querer fazer com esse homem. E aí eu fui em São Paulo fazer um curso com ele, né, de 3 dias. O nome dele é professor Marcelo Januzzi. E aí, não é que o homem veio dar um curso de especialização aqui em Fortaleza. Eu falei assim, pronto, é o que eu estou precisando. Eu tentei entrar na turma, mas a turma é muito procurada. Era lista de espera, eu não conseguia entrar. Foi logo depois da pandemia. Acho que a pandemia foi a época que eu mais aproveitei para estudar. Eu acordava 6 horas da manhã, eu começava a assistir lives. Eu engolia. Nossa, eu era, assim, ansiosa. Por informação. Então, eu estudei muito harmonização nessa parte de estética na época da pandemia. E aí, logo depois, tentei entrar na turma, não consegui, esperei a próxima e aí fiz a especialização. Quando terminou a turma da especialização, né, eu e minha dupla, nós duas fomos chamadas para ser integrantes da equipe. Legal. E aí, hoje a gente faz parte da equipe, a gente já está... Nós fomos a turma 2. E aí, nisso, a gente já passou pela formação da turma 3, encerramos ontem a turma 4, estamos com a turma 5 acontecendo e agora, em outubro, inicia a turma 6. Olha aí, que coisa boa. A vida, assim, se movendo, né? Assim, eu sempre gostei de explicar, eu sempre gostei de fazer com que as pessoas entendessem o que eu estou falando, né? Assim, e tentar levar numa linguagem prática aquilo que eu tô, né, tentando levar de ensinamento. E aí a educação entrou, assim, na minha vida como uma paixão mesmo, sabe? Assim, eu sou super feliz com isso. E é a única coisa que me tira, assim, do consultório. Aí a minha vida hoje é dividida nisso, consultório e a paixão pela educação. E o bom é que quando você está ali ensinando, você se obriga, você é super estudiosa, porque quem convive sabe. Precisa, né? Está sempre se atualizando, né? E eu vi que você fez uma palestra, um curso sobre essa última promessa aí dos cosméticos. Conta aí um pouquinho como é que foi, que eu não consigo nem lembrar o nome, gente, do negócio. Exossomos. Isso. É que acontece, o Instituto Marcelo Januzzi, fora esses 2 cursos que eu te disse de formação, a gente faz algumas outras coisas por fora, né? Esses cursos de formação, ele é dentro da ABO, dentro da nossa associação, a Associação Brasileira de Odontologia. Só que o Instituto também traz outros cursos para profissionais que já fazem harmonização e querem ter um contato maior ou aprender tecnologias novas. Então, assim, como eu disse que o mundo da estética, ele é um mundo riquíssimo. Então, sempre estão aparecendo as promessas, né? O milagre, parece que o produto vai resolver tudo aquilo. E é a forma do marketing vender isso para os pacientes e vender isso para os profissionais, porque os pacientes só vão ter acesso se algum profissional fizer. Então, a gente foi falar sobre exossomos, que é uma das mais novas promessas. A gente já falou sobre PDRN, já falamos sobre endolaser, e esse último agora foi um encontro para profissionais sobre exossomos e profile. Então, o exossomos é um produto, né, que ele promete um rejuvenescimento. É como se fosse uma bolinha lá que a gente passa no rosto do paciente. Essa bolinha vai levar uma informação. Então, se eu estou envelhecendo, essa bolinha chega lá no rosto do paciente e ela diz assim, rejuvenesça, reverta o processo. Então, é realmente uma promessa. E o que é que a gente faz nesses encontros? A gente vai estudar a respeito, ver o que é que tem na literatura de estudo, né? E se esse estudo ele é confiável. Porque tem um lema, assim, o papel ele aceita tudo. Eu posso escrever qualquer coisa. Não significa que porque eu tenho um artigo ou um estudo, aquilo pode ser usado com segurança nos pacientes, né? Então, não é porque surgiu uma promessa, às vezes o paciente chega, Cris, aconteceu isso, que eu quero fazer isso. Eu falei assim, então, eu não uso.
Eu não uso porque eu não acho que é seguro e essa promessa ela não é confiável, né? Não é uma coisa que eu possa te trazer o resultado que você está buscando. Então, essa última palestra, né, de um evento já conhecido, que é o HOF Consciência, né, a harmonização orofacial com ciência, a gente reúne esses profissionais que querem saber um pouco mais sobre isso, e aí a gente enche ali a cabeça de artigo, como você disse. No ensino, eu aprendo muito, né? Tem uma pirâmide lá do estudo, onde a forma que você mais aprende é quando você ensina. Sim. Porque para eu conseguir passar aquele conhecimento, eu preciso ter um amparo, né, de estudo antes. Então, a gente aprende ali o tempo todo e tá o tempo todo debatendo, conversando. E dentro da ABO, como a gente atende muitos pacientes, a gente realiza muito estudo. Né? A gente realiza muito artigo, né? Ultrassom microfocado, que é ultraforme. Os pacientes, eles já chegam no consultório com o nome da tecnologia. Cris, eu quero o MPT, né? A última tecnologia agora é do ultrassom microfocado, que é a ultraforme. Então, os pacientes, eles chegam com o nome da máquina. Mas, na verdade, a máquina é só como se fosse assim, maisena, né? É a marca, né? Existe a tecnologia por detrás. Então, será que realmente funciona? Então, a gente vê isso, aplica nos pacientes, faz uma mensuração disso, e aí a gente bota os resultados desses estudos em papel, em artigo, e publica também para cooperar aí com a ciência, para os profissionais terem acesso aos resultados desses procedimentos. Legal. Vamos mostrar os casos? Vamos mostrar os casos. Então, é o seguinte, a gente vai mostrar aqui alguns pacientes que autorizaram a imagem, normalmente são colegas, são parceiros, que confiam, né, no trabalho, que tem esse mesmo desejo que a gente trouxe até aqui, né, de beleza, de elevar essa beleza, trazer esse benefício na vida. E uma coisa que eu quero trazer aqui, eu vou contar um pouco da história da vida dessas pessoas, né? Tá, porque além de ser pacientes, elas são pessoas. E a história de vida delas é que trouxe, né, esse desejo por esse procedimento. Porque não é um procedimento, né? É um resultado. Elas não querem o lábio, elas não querem o queixo, elas não querem o botox. Elas querem o resultado que esses procedimentos trazem, né? Sim. E aí a gente vai começar agora com a nossa querida Denise. Agora eu vou te entrevistar, tá? Fala pra mim, quando você chegou lá no consultório, qual que era o seu desejo, o que você falou? Falou assim, Cris, eu tenho esse desejo, o que te incomodava? Porque é exatamente assim que eu chego nos pacientes. Eu pego, dou um espelho e falo assim, se olha e me fala o que você vê que te incomoda. O que sempre me incomodava era que os olhos e a testa, porque eu não enxergo de longe. E aí eu sempre forcei muito a vista. E por mais que eu tenha óculos, eu não uso. Eu não consigo usar a lente de jeito nenhum, né? Então tem gente que me parava assim, você tá vendo bem? Eu falei, não. E eu tava sempre assim, de olho pequeno, assim. Então a testa, para mim, eu acho que era o pior. Mais do que o olho, era a testa. Com certeza. Pois é. E aí, assim, é importante esse relato para a gente ver que realmente são histórias de vida, né? Então, assim, existem pessoas que querem toxina, Botox, né? O Botox é um nome comercial, na verdade, o nome do procedimento é a aplicação da toxina. É um desejo, né? O seu, no caso, você é uma pessoa que lida com muita gente, está o tempo todo conversando, você não gosta de usar muita maquiagem, né? Você quer um rosto que fique bem com o mínimo de cobertura possível. Isso. Né? Então, eu falei assim, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um planejamento e a gente vai fazendo isso aos poucos, porque tem um ponto muito importante. Você falou assim, que as pessoas vão perdendo essa percepção de se reconhecer, né? Então, às vezes, a gente tem um planejamento muito grande a ser feito num paciente. E aí, eu falo para o paciente assim, vamos começar assim. Eu quero que você chegue em casa, você se olhe, você se perceba e se reconheça. E daí depois você volta aqui e a gente analisa se a gente continua com esse planejamento. Porque alguns chegam assim, Cris, era isso. Era isso que eu queria. Tá bom, então tá bom. A gente marca o nosso retorno para daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, dependendo do procedimento, a gente marca esse retorno para uma manutenção, para manter aqueles resultados e deixar esse processo menos perceptível, né? De que incomode o menos possível o paciente.
E aí, esqueci o que eu falo. E aí é isso. Então, vou voltar, tá? Então, aqui nessa foto de antes e depois, a gente vai mostrar aqui, mas vai ter uma fotozinha aqui na tela para entender melhor. Então, a gente percebe que na testa tinha umas linhas, né? E mesmo sem mexer, mesmo sem estar em movimento, essas linhas que aparecem quando mexe, elas vão ficando marcadas, né? Então, nem todo procedimento ele precisa ser feito com uma intensidade tão grande para que os pacientes fiquem paralisados. O medo maior dos pacientes é assim, mas eu não vou ficar paralisada não, né? E é a varinha mágica que a gente tem, né? Eles querem que fique com o efeito máximo, mas parecendo natural. É um equilíbrio meio, para quem é libriana, é meio doido. Então, assim, uma paciente que queria um resultado natural, com a aplicação somente, né, da toxina, acho que a gente colocou um pouquinho de preenchimento aqui na maçãzinha do rosto, só para dar uma melhorada mesmo, né, nisso, nessa luz. E a gente consegue ter um resultado natural, né? Na próxima foto agora que a gente vai ver, as ruguinhas do rosto que te incomodavam, elas continuam lá, né? Porque a gente não consegue parar um movimento do músculo, ele precisa acontecer. Uhum. E quando a gente paralisa de uma forma muito forte, a gente atrapalha outras coisas, né? A drenagem, às vezes o paciente diz que aparece bolsa, né, no rosto. Por quê? Porque o músculo dos olhos, eles funcionam assim. Então, ele participa na drenagem dessa região. Sim. Então, se a gente paralisa muito, às vezes a gente traz uma queixa para o paciente, né? Então, os pacientes que querem um efeito, mas eu quero paralisar, eu tenho que explicar isso. Se ele disser, não, Cris, tá ok, pode paralisar desse jeito, não vou ter problema. Então, a gente, né, dá uma carregada ali. Na próxima foto, aqui a gente vê as ruguinhas da testa, né? Era isso que te incomodava, né? Aqui nessa foto a gente está no efeito máximo da toxina, do Botox, né? O efeito máximo. Então, com 15 dias ele está ali no efeito máximo dele. E aí os pacientes perguntam, e dura quanto tempo o Botox? É uma das dúvidas muito grandes que acontece, né? Depende muito dos pacientes. A gente não pode reaplicar, fazer esse novo procedimento com menos de 3 meses. Isso é o que a medicação pede em bula, lá, a bula do medicamento, né? Mas tem pacientes que fazem muito exercício físico, já tem um processo de envelhecimento mais forte, e aí esse resultado que eles gostam, eles voltam mais rápido. Na verdade, o que incomoda volta mais rápido, eles têm que fazer uma aplicação com 4 meses. Tem paciente que segura ali 6 meses, 8 meses tranquilamente. Então, por exemplo, eu tô te olhando, você tá falando, mas tá mexendo, né? Não tá mexendo como tava te incomodando, mas a gente vai, até chegar aqui, tem um tempo. Sim. Quando chegar aqui, vai ser um movimento que vai ser um momento que você vai dizer, Cris, tá me incomodando, né? Pode passar, tá? Aqui uma foto em repouso, sem sorrir, né? Então, eu falo muito, a toxina, ela traz um pouco daquele aspecto de, assim, dormir bem, né? Eu dormi muito bem. Ela tira um pouco daquele aspecto de cansaço, né? De noite mal dormida, de olheira, de arruga. A linha de expressão, ela é um fator muito linkado ao processo de envelhecimento, ao cansaço, né? Então, aqui é um rosto que pede, com certeza, uma maquiagem mais forte. E aí é onde eu falo muito da questão da naturalidade. Quando você usa o procedimento estético de uma forma correta, ele te permite viver com uma naturalidade maior. Sim. Porque aqui, para tu participar de um evento, vai ter que chegar para o maquiador e dizer, carrega na maquiagem. Sim. Aqui, ele vai poder trabalhar com uma liberdade muito maior, sem ter que pesar tanto o teu rosto. Verdade. Pode passar, tá? Aqui é uma outra paciente, a gente entra num outro aspecto de idade, né? A gente falou muito aqui das mulheres, do processo de envelhecimento,
Só que existe uma demanda muito grande da galerinha jovem, né? Eu também tenho esse público jovem, porque eu acho que, não sei exatamente, não por mim, por ser jovem, mas eu acho que talvez ali os alunos, né? Essa questão, trazem também essa questão dos pacientes mais jovens. Então, essa paciente é uma paciente linda, né? Ela tem 2 irmãs tão lindas quanto ela, são as 3 Marias. E ela se queixava da boca, né? Ela se queixava também de outras coisas que a gente está cuidando, mas aqui a gente vai focar só na boca. E da desidratação, né? Então, ela queria uma atenção. Então, o lábio é um dos procedimentos mais pedidos no consultório. E tem muito, a gente vai ver um caso mais lá na frente, que você, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de ficar com aquele rosto, aquela cara lá da internet que todo mundo tem medo. A gente tem alguns personagens bem conhecidos em relação a isso, né? Eu não quero ficar igual fulano de tal. Eu sou uma dessas. Eu não quero ficar... mas eu não vou ficar igual fulano, não, né? Então, aqui a gente tem uma foto de antes do lábio. Era um lábio feio? Não, não era um lábio feio. Né? Não é. Ficou feio, aqui é o pós-imediato. Tanto é que a gente vê o furinho ali, né? Ó. Sim. Então, é o imediato. Esse lábio, ele tem um inchaço imediato do procedimento, né? Mas a gente vê que essas ruguinhas aqui, elas incomodavam a paciente de um lábio mais ressecado, né? Ela tinha algumas queixas que valeu a pena a gente fazer o procedimento de uma forma correta, sem exageros. Pode passar. E aí, como eu disse, a paciente, né? Uma paciente linda, né? E ela tinha feito esse procedimento antes para o casamento e o produto foi embora e falou assim, eu quero de novo. Eu quero aquele lábio que eu tinha, né? Eu fiz para o casamento, mas já foi embora. Ficou bem harmônico também. E aí tem uma outra coisa que é muito importante a gente linkar, que é procedimento e personalidade. Tem personalidade que combina, que pede, sabe? Assim, porque lábio eu posso fazer desde uma hidratação sutil, né? Ou uma volumização. E dentro da volumização eu posso dar mais volume ou menos volume. Então, assim, na conversa com o paciente, eu vejo. Porque os pacientes falam, eu quero lábio e eu quero lábio. Quer volume? Quero volume. Mas, às vezes, a personalidade do paciente, ele não vai conseguir carregar. Sabe uma roupa assim? Você vai comprar na loja, a roupa tem muito brilho. Mas será que aquela pessoa consegue carregar aquela roupa com muito brilho? Ou aquele brilho vai apagar? Ou ela vai se mostrar mais? Então, tem procedimento, tem paciente que tem uma personalidade mais calma, mais tranquila, que não suporta, que não aguenta. Essa paciente, ela é bem... A personalidade dela é bem forte, ela se comunica muito, ela é nutricionista, ela atende muitos pacientes, ela vive num meio onde ela lida com muitas pessoas. Então, assim, cabia um volumezinho a mais, sabe, para ela. Ficou muito bom. Pode passar. Aqui é uma outra paciente, uma querida amiga dentista, que ela também autorizou as imagens, a Rebequinha. E aqui eu vim trazer um pouco mais dessa sensação. Eu vejo, os pacientes chegam no consultório assim, Cris, eu sei que vai ficar inchado, mas quanto vai desinchar depois? Né? Porque às vezes os pacientes que querem muito lábio, eles veem aquele inchaço da hora e eles querem um lábio que fique daquele jeito inchado. Eu já falo, não vai ficar. E às vezes tem paciente que fala assim, ei, mas não vai ficar assim inchado não, né? Eu disse, não, vai não. Então eu trouxe um caso da Rebequinha pra gente tentar entender o que é um inchaço da hora e o que é depois, né? Sim. Então o lábio dela era esse daqui, o primeiro ali da foto à direita. E essa foto aqui de baixo é imediatamente após o preenchimento, né? Então a gente vê que realmente ele volumiza, fica bonito, mas tem um inchaço. Pode passar. Aqui é uma foto onde esse lábio lá, o inchado, ele perdeu, né? Aqui é o inicial e aqui já é um retorno dela com 15 dias. Então, a gente vê que ele já é um lábio que ganhou um volume sutil, mas desinchado. Sim. Já é. Também. Pode passar. Então, aqui que ela acabou fazendo outros procedimentos, né? Então, é o lábio com 15 dias. Ela tá cuidando desses poros do rosto que ela não gosta muito. A gente tá fazendo uma radiofrequência para melhorar essa textura da pele.
deu uma empinadinha no nariz dela. E aí, aqui, como ela foi fazer esses outros procedimentos, eu aproveitei para mostrar o lábio, assim, deixa eu mostrar com 15 dias, tá? Pode passar. E aí, eu fiz essa foto para a gente ter uma noção real do quanto desincha. Então, aqui foi a foto do imediato. E aqui é a foto com 15 dias. Então, ele realmente perde o edema, mas ele mantém ali o volume do preenchimento, tá? Pode passar. Aqui uma outra paciente também maravilhosa, uma paciente super jovem, onde a gente tem que ter aquele cuidado, né? A paciente chega assim, ai, que eu sou muito gorda, ai, que eu tenho papada. Gente, papada, não tem, né? Então, assim, mas dá importância para a queixa do paciente. Eu também não vou chegar e vou excluir esse paciente da minha vida. Ah, não posso te ajudar. Não, eu posso. Mas vamos ver o que é que a gente pode fazer. Eu vou colocar essa menina para fazer uma lipo de papada cirúrgica? Não. Então, eu tenho uma tecnologia que vai me ajudar com isso, de uma forma não invasiva, que é o ultrassom microfocado. E aí, a gente deu 2 efeitozinhos nela, né? Que foi a redução da papada e o efeito bichectomia, que muitas pessoas fazem a cirurgia para remover a bola de bichar, para dar esse efeito aqui que a maquiagem dá, né? Que a gente coloca aqui o contorno para parecer que está mais afilado. Então, ela fez essa tecnologia. Pode passar. E aqui a gente percebe o quê? Um rosto mais contornado. Totalmente. Né? Somente com o ultrassom microfocado. Então, é uma paciente super jovem que tinha uma queixa. Para ela era importante, era aquilo que ela olhava no espelho e não gostava. Ela também é uma paciente que não gosta de maquiagem. Né? Ela vai trabalhar todos os dias, ela lida também com muitas pessoas conhecidas e ela não gosta de ter que usar maquiagem. Então, é uma paciente que, às vezes, tinha que passar um iluminador e um contorno para camuflar essas coisas que ela não gostava. Então, hoje, com um procedimento, a gente permite que ela viva de uma forma realmente mais natural, sem ter que estar ali carregando na maquiagem. Pode passar. Aqui é uma outra paciente com a mesma queixa em uma condição diferente. Paciente dentista, né? Que já é mais vaidosa, né? Mas se queixava dessa papada. A gente usou a mesma tecnologia, mas diferente da outra paciente. Essa paciente, ela tem flacidez. A outra paciente nova, ela tinha um acúmulozinho de gordura nessa região, mas essa daqui já tem a flacidez, que é aquilo que vai acontecendo no envelhecimento, né? Isso daqui vai ficando mais descolado mesmo, né? Então, a gente usou o ultrassom microfocado para colar mais esse tecido que estava caído aqui na mandíbula, usar o osso como suporte para colar isso que está descolado. E esse resultado, essa paciente fez 2 sessões do Ultraformer e o resultado foi assim, impressionante. Aqueles resultados que a gente monta o antes e depois e fala assim, caramba. Melhorou muito. Caramba. E com um procedimento que a gente faz ali em 15 minutos, sem nenhuma invasão, sem nenhuma anestesia, sem nenhuma dor, sem nenhum corte, né, e entrega realmente um resultado. Mais uma vez, uma paciente que pode estar no meio sem ter, né, vivendo com isso com uma naturalidade maior. E aí, aquele impacto, né, o que a gente tem que pensar, como que essas pessoas que chegam com uma queixa, elas saem do consultório e voltam a se colocar no meio em que vivem. Né? Imagina só, você entrar com uma queixa e sair e ir lá para fora, né, como se estivesse usando uma roupa nova, né? Esse impacto na vida é muito bonito. Não, e às vezes só ela percebe mais, assim, porque incomoda muito que ela se olha todo dia no espelho, né? E quando aquilo vai embora, deve dar, assim, um alívio, exatamente. Né? Porque, assim, a gente tem muito esse negócio. Às vezes eu falo assim, eu tô querendo perder 2 quilos. Eu tô, mas, Cris, deixa de ser maluca. Perder da onde? Mas é isso. Quem precisa perceber é a gente mesmo. Sim, né? Com certeza. É a gente. A gente percebendo, é isso. Ela pode chegar para alguma amiga dela e falar assim, isso me incomoda. Falar assim, deixa de bobagem. Isso não é nada. Mas para ela é. Para ela é importante, né? E a gente entregar um resultado com segurança e eficiência, né? Não é bobo. Não é bobo, né?
Pode passar. Aqui é uma outra paciente querida também, né? Que a realidade dela é uma das grandes que a gente vive hoje. Treina bastante, faz atividade que se expõe ao sol muito, né? Ela faz atividade de canoa havaiana, compete. Então, tem um percentual de gordura muito baixo. Então, assim, quando a gente vai treinar, quando vai malhar, não tem como a gente dizer assim, eu quero que queime essa gordura e essa não. Então, quando a gente está perdendo gordura, a gente perde gordura de todo canto. E perde gordura do rosto também. E uma gordura que dá suporte. Que faz, assim, ela faz uma alteração, sabe? Quando é perdida. Então, a Liazinha, ela é uma paciente personal que se incomoda, fala com muita gente, é uma paciente altamente comunicativa, fala alto. E vende, né? Vende saúde, vende... Verdade, vende saúde, né? Vende a beleza corporal e não tem como você se colocar ali, né? Tipo, falando baixo, infeliz com o que... É como se você não acreditasse em você mesmo, né? Tipo assim, eu tô vendendo beleza, tô vendendo saúde, mas eu tô assim... Então, a gente conversou, Liazinha, cuidado com o sol, né? Fizemos alguns ajustes nos produtos que ela usa. A gente usa com ela protetor solar específico para sol e para atividade aquática, né? E fizemos um tratamento com colágeno, né? A gente faz o produto da minha eleição, é o Sculptra, por vários motivos, segurança e eficiência. E aí a gente fez esse tratamento da Liazinha com o Sculptra, fez o Ultraformer, né? E toxina, botox, ela sempre faz. Aqui é uma foto do acompanhamento da Liazinha pós preenchimento, né? Para você ver, poxa, essa paciente fez botox, fez preenchimento, fez bioestimulador de colágeno. E aí, foi muita coisa. Pois é, a questão não é a quantidade, é como você faz. Ela ficou uns 10 anos mais nova. Pois é. E assim, é um padrão dela, é o formato do rosto dela, é uma característica dela, né? Então, ela tem uma característica de um rosto mais alongado e não tem como chegar para uma paciente dessa que tem esse estilo de vida e dizer, para de ir pro sol, para de treinar. Não tem, ela olha para mim e fala assim, mas não tem perigo. Ela não tem, mas então, eu vou agregar, né? Então, vamos tentar cuidar do que está acontecendo aí. Pode passar. Acho que tem uma foto dela de perfil que a gente nota lá na foto esse reposicionamento aqui, né? Essa curva Sim. que a gente vê o paciente em contralateral é uma curva muito importante. Porque o que acontece? Por mais que a gente procure não se enquadrar em padrão de beleza, eu tenho alguns padrões que eu preciso me guiar. Então, não é da minha cabeça. Como que eu vou te devolver beleza? Não é da minha cabeça. Existem alguns padrões de beleza, algumas curvas que elas são adequadas. E eu lembro muito bem de uma questão que você me trouxe um tempo desse, que até eu peguei e expliquei. Você chegou com essa dúvida, eu expliquei. Lembra da Madonna, né? Você lembra Sim. da pergunta que você fala assim, poxa, mas o malá ajuda tanto, mas olha como é que ela tá. Só que acontece, o corpo da gente, ele até permite curvas muito sinuosas, muito fortes, evidentes, mas o rosto não. O rosto, ele pede curva, aqui ela tá sem curva. Tá estranho? Ele pede curva, mas não é curva tão sinuosa como o tal da Madonna, com o malar muito marcado. Essa curva, ela tem que existir, mas ela tem que ser delicada. Né? Tem que ter esse... também, ela teve uma época que estava todo mundo comentando, e ela deu uma reduzida. Hoje a gente está com esse movimento, né? Apareceu, eu vi, acho que está com 2 dias, a Sheila Mello, ex-El Chan, que aí mostrou a foto dela de antes e depois. Eu posso colocar também aqui para a gente ver essa importância dos pacientes que estão nesse movimento contrário, de remover, porque o preenchimento com ácido hialurônico, ele pode ser removido, né? Tem uma enzima que a gente coloca lá que ela quebra. O ácido lá, que ele dá aquele volume, na mesma hora ele se dissolve, é instantâneo. Para buscar, hoje, não é ficar... E o negócio é o seguinte, que isso é importante, tem que ser colocado, não é ficar sem procedimento, porque elas querem. É realmente harmonizar com a pessoa, né? Mas é agora fazer de uma forma que ela consiga ver aquilo que a gente conversou no início. Tipo, essa imagem eu reconheço, aquela não.
Entende? Não, e outra, que a idade também vai chegando, né? Então, assim, você tá ali com 45, ela deve ter mais ou menos isso, né? 45. Pois é, não sei, mas Aí você vai se olhar, vai continuar se olhando como uma adolescente, né? Assim, como a tchutchuca que vai estar ali. O tempo passa e eu acho que os valores vão mudando, as coisas vão mudando e você, de repente, vê que aquilo não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Isso é muito importante que você colocou, porque, assim, a gente falou em um momento que isso tem um custo. Tem um custo. E os procedimentos, eles vão embora, né? Esse procedimento é um procedimento que ela sempre faz, porque o que está preenchido vai embora. E aí os pacientes falam assim, poxa, mas não é melhor fazer logo uma cirurgia plástica? Para alguns pacientes, sim. Só que tem algumas questões. A queixa que você chegou para mim, você estava pronta para fazer uma cirurgia plástica? Você podia parar o seu trabalho e fazer uma cirurgia plástica? Né? Então, assim, os procedimentos estéticos que vão embora são procedimentos que o paciente ele chega no consultório, faz e dali ele vai embora. Não, e por isso que faz tanto sucesso. A minha mãe fez, quando eu era adolescente, ela fez a plástica, ela fez aqui e aqui. A minha mãe chegou lá em casa, parecia um elefante, toda inchada. Pois é. Ficou não sei quanto tempo em casa, não podia se mexer, não podia fazer. Quer dizer, o mesmo resultado que você tem com a cirurgia. Não é assim, não é, você não perde tanto tempo, você não toma aquela anestesia, você continua a sua vida, você sai, passa ali 40 minutos, vai embora, continua fazendo as suas atividades normal. Exatamente. E o custo, tanto de tempo quanto financeiro, né? Porque hoje em dia é quase a mesma coisa, assim, você é infinitamente menor. Pois é. E assim, tem alguns pacientes que eles chegam já, né? Por isso, às vezes, a importância da gente começar esses cuidados mais cedo. Porque, assim, quanto mais eu demoro a me cuidar, a conta é maior, né? Se eu como muito, no final, eu vou pedir a conta para o garçom, a minha conta vai estar maior. Se eu gasto muito, né? O meu débito vai estar maior. Então, assim, quanto mais tempo eu demoro para me cuidar, lá na frente, quando eu bato na porta do consultório do profissional, a minha conta vai ser maior. Então, quando a gente começa a entender, né, e procura um profissional que entenda do que está acontecendo naquela fase da vida, no rosto, para eu ir lá e devolver, né, aquilo que o tempo levou de uma forma cuidadosa, então, eu vou só mantendo isso. É isso que o procedimento que vai indo embora faz. Porque, assim, aí às vezes algum paciente chega assim, mas às vezes deu esse valor, às vezes não é melhor fazer logo uma cirurgia? Então, pode ser. Mas é viável para você? Você é esse paciente? Você às vezes não, né? E tem uma coisa assim, mas tem procedimento que não vai embora. Tem material que a gente coloca no rosto que não vai embora. Tem. Né? E não são materiais contraindicados que não pode ser usado, como por exemplo o PMMA. É um material que ele pode ser utilizado, só que ele não é reabsorvido com o tempo não degrada. Só que aí vem o que você colocou. Por exemplo, eu faço um procedimento desse que não vai embora com 30 anos, mas será que quando eu chegar lá com 50... esse processo de envelhecimento que vai acontecendo no rosto, será que faz sentido aquele procedimento que eu fiz há 20 anos atrás? Em quantidade, em local, porque a gente nota que o rosto, com o passar do tempo, ele vai meio que derretendo. Então, o produto continua onde foi colocado. Que aí você vai precisar repor, e ou o precisar rosto fazer não. um ajuste, não vai poder, né? Não pode, porque assim, depois que eu coloco esse produto que não vai embora com o tempo, a única forma de eu conseguir tirar... diferente do ácido hialurônico, é cirurgicamente. É abrindo e removendo. E também não tem como, nessa remoção cirúrgica, eu tirar só o material. Sempre eu acabo levando um pouquinho a mais e isso traz um defeito estético mesmo. Não tem como, não tem como. Então, assim, são procedimentos que eles vão indo embora realmente com o tempo. Mas existe essa... Ainda bem, né? Tanto é que tem produtos que às vezes tem um produto específico que é o Elancê, que ele era vendido na forma de 1 ano, 2 anos e 4 anos. O de 4 anos saiu do mercado. Porque não era interessante vender um produto que durasse 4 anos. O que mais vende é o de 2 anos, porque em 2 anos eu não tenho uma alteração tão visível assim. Mas em 4 anos eu tenho. Sim. Entende? Pode passar. Aqui é um outro paciente querido,
conhecido, também amigo. E aí a história de vida desse paciente é muito bacana porque ele é fisioterapeuta, né? Ele sempre tinha assim, e ele lida com pacientes graves de problemas respiratórios, pacientes acamados, é super especialista no que ele faz. E ele chegava assim, Cris, eu chego na casa dos pacientes porque ele não lida com os pacientes, ele lida com a família dos pacientes. Então, imagina só que tu tem o teu pai e a tua mãe que tá ali numa situação super delicada, acamado, tarará, e tu quer um profissional com experiência para cuidar. E aí as pessoas achavam ele muito novo. Então ele falava assim, é até uma frustração. Todo mundo chega e fala assim, mas você é competente? Você é muito novo, né? Então ele quis dar um pouco no rosto dele um aspecto de uma experiência maior, porque aqui a gente tem um rosto mais jovem, né? Ele usava a barba, tanto é que eu falei assim, a gente não pode fazer procedimento com barba. Eu falei assim, tu vai ter que tirar tua barba. Ele disse, não acredito, assim, vai ter que tirar. Então, a gente precisou tirar a barba e falou assim, meu Deus, há quanto tempo eu não me vejo sem barba? E aí ele pareceu mais jovem ainda, né? Então, é um paciente que a gente não está fazendo preenchimento por uma questão de envelhecimento, né? Mas por uma necessidade que ele não se reconhecia na imagem que ele se via, né? Então, por uma exigência dele de trabalho, de postura, pode passar. Nessa foto aqui a gente consegue ver que a gente consegue dar uma marcaçãozinha maior na mandíbula dele. Então, quando esse paciente está falando, porque além da importância da foto parada, que acontece muito, a gente vê paciente que tira uma foto, tá bonita, mas quando essa paciente começa a falar na nossa frente, assim, meu Deus, como essa criatura tá preenchida, tá estranho, né? Então, existe uma importância de você ter a beleza do paciente parado e falando, né, em movimento. Aquele ser que está se mexendo na minha frente, ele é um ser humano. Sim. Ele tem que ter características humanas, né? Então, o que foi feito nesse paciente? Pode passar um pouquinho. A gente fez um simples contorninho só de mandíbula, pouca coisa. Colocou um pouquinho de material aqui embaixo, nessa região. Colocou um pouquinho de queixo nele. Só essa marcaçãozinha já trouxe para ele, assim, uma sensação de uma postura maior, de uma pessoa que tem ali uma presença maior. Tirou mais essa sensação de um rosto infantilizado, né? Então, assim, a gente está tratando de pessoas que têm uma vida em movimento e que aquilo traz uma queixa pessoal para o consultório. Pode passar. Aqui é um outro paciente mega querido, né? Meu cabeleireiro. Seu não, é nosso. E esse paciente, ele é muito parecido com a história da Liazinha. Um paciente que treina muito. E eu trouxe o caso dele porque ele é um paciente que fez PMMA um tempo atrás. E tem algumas regiões do rosto dele que a gente não pode chegar com preenchedor hoje em dia. Porque, infelizmente, aquele preenchedor lá que não está indo embora com o tempo, ele está quietinho lá no rosto do paciente. Então, é bom que fique quietinho. Porque se eu chego com alguma coisa lá perto, o corpo pode causar uma reação. E esse rosto pode inchar, pode trazer alguns problemas. Então, a gente entra com a tecnologia, que é ultrassom, né? Métodozinho de ultrassom, eu identifico que material é aquele, onde que está localizado, e no planejamento a gente sabe onde não pode chegar. Então, a gente vem cuidando desse paciente com calma, sempre a gente vem fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, para mantê-lo em segurança. Ele é um paciente muito expressivo, a gente trabalhou a questão do Botox, a gente vê no antes e depois essa questão da melhora das rugas dele. Ele tem uma questão também de perca de gordura, né, por ser um paciente que treina muito. Então, esse percentual de gordura dele baixo acaba que traz um pouco também essa sensação de cansaço. E aí fizemos preenchedor, né? Salvando a regiãozinha onde ele tem PMMA. Eu falei para ele que a questão do bigode chinês é uma queixa, que ele vai ter que conviver com ela porque é um lugar que eu não posso chegar, né? Pode passar.
aqui naquela visãozinha que, né, que a gente mostrou lateral. Então, a gente consegue ir tirando mais essas regiões de sombra, trazendo onde está muito fundo para fora, para a luz, dando um pouquinho mais de volume. E não um volume exagerado, só um volume para resgatar mesmo aquilo que foi levado, seja pelo tempo questão do envelhecimento, seja por um estilo de vida, ou seja porque a pessoa nasceu com um padrão onde ela não tem aquele volume naquela região e aquilo incomoda ela, tá certo? Pode passar. Beijo, Sil. Aqui uma vista de perfil, né? A gente colocou aqui... quando a gente fez o procedimento, ele precisou também, né, remover um pouquinho da barba. A gente colocou um pouquinho de queixo nele. Lá na outra a gente ganha, né, um pouco desse volumezinho aqui na frente. Melhora essa questão de sombra. Mas a importância de lá no momento da consulta ter aquele momento demorado. Pode passar, tá? Ter aquele momentozinho demorado de... Imagina só, se eu sou uma pessoa ansiosa, para logo querer fazer o procedimento no paciente, sem buscar queixa, tem um outro curso que a gente dá, que eu esqueci de mencionar, que eu lembrei agora, no caso desse paciente, que é um curso de intercorrências. Sabe tudo que o paciente tem medo? Então, tem profissionais que são interessados em aprender como não chegar lá. E mais do que isso, saber tratar. Porque quanto mais você faz, você aumenta as chances de alguma coisa acontecer com você. Uhum. Então, tem profissionais preocupados e ainda bem que eles chegam e falam, eu quero aprender mais. Então, dentro desse curso de intercorrências, tem a parte de emergências médicas, que é a parte que eu dou. Né? Paciente, aconteceu alguma coisa, pressão alta, desmaio, AVC, parada cardíaca, tudo isso pode acontecer. É assustador? É assustador. Mas tem uma frase que a gente fala muito, a única forma de a gente evitar que uma emergência aconteça é se preparando para aquilo. Com certeza. Então, o momento principal é a consulta. É ali na consulta onde eu tenho que perguntar, descobrir tudo que o paciente tem, medicação, né? Que tipo de medicação que toma? Será que eu preciso de uma opinião de um especialista que está cuidando dele, de um cardiologista, de um psiquiatra, do psicólogo, né? Paciente diabético. Então, tudo isso é importante, né? Como o caso dele, porque se a gente não tomar esse cuidado, ali poderia ter um problema. E é um paciente que o quê? Um paciente que é cabeleireiro, todo dia está trabalhando, né? Ele não pode se ausentar em nenhum momento. É um paciente que ganha o que trabalha. Imagina se eu tiro por uma coisa que eu esqueci de perguntar a um paciente desse, 1 mês, 2 meses dentro do seu trabalho. E a gente morre sem ele, né? A gente morre. Obrigada. Todos os cabelos aqui vai Silvestre. E a gente sem ele não é ninguém, diga-se de passagem. E aí aqui, se alguém tiver mais interesse, tá? O meu Instagram, @doutora Cristiane Rabelo. Também tem um site, cristianerabelo.com.br. Olha, mas tem um detalhe. Porque é doutora Cristiane com H, com R, com Y, só falta o Z. Então, tem que procurar direitinho, que são 2 N's. Desde cedo eu tive que, né, aprender lá, tinha decorar. Minha professora conseguia escrever. Tanto é que eu falo assim, tem um amigo meu que ele fala assim, meu Deus, eu não acredito que tu tá fazendo isso. Pessoal, como é seu nome? Aí eu, C-H-R, eu nem falo mais. Cristiane, eu falo C-H-R-Y-S-T. Já é soletrando. Então é isso, gente. Queria agradecer a presença da doutora Cristiane, a Cris. Ela é, além de especialista, ela é crossfiteira, praieira, surfista. Acompanha ela nas redes sociais, que vocês vão ver aí a super rotina dela. Uma mulher assim, que dá super inspiração para todas nós. E muito obrigada. Vamos ver aí. Até a próxima, meu povo. Obrigada, Dê. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada não só por achar que eu poderia contribuir com o seu programa, com a vida das pessoas, mas também por me deixar cuidar de você. É eu que fico te puxando. Vem cá, vem fazer alguma coisa, porque senão não faz. Verdade. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.